Existe algo na sua vida que você precisa eliminar sem contar para ninguém, e você sabe exatamente o que é. Não é grande, não é dramático, não é impossível de resolver. É apenas algo que ficou ali tempo demais. Um hábito que te desgasta, uma relação que te esgota, uma ideia que você repete sem perceber, um medo que você nunca teve coragem de olhar de frente. E existe uma verdade simples: ninguém cresce carregando o que já deveria ter soltado. Você não precisa fazer mais, nem correr mais, nem se cobrar mais. O que você realmente precisa é remover em silêncio tudo o que consome sua energia sem te devolver nada. Porque são justamente essas pequenas coisas que você tolera, mas evita enfrentar, que vão se acumulando até te deixarem pesado, lento e distante de quem você realmente é. E é exatamente aqui que começa o seu processo de mudança. Antes de acrescentar qualquer coisa, você precisa tirar o que te prende. E a primeira coisa que precisa sair da sua vida é esta. 1. Pare de viver como quem você era. Uma das coisas mais pesadas que você carrega não é o que está acontecendo agora. É essa lealdade silenciosa às versões antigas de si mesmo. Versões que surgiram em momentos difíceis, que fizeram sentido no passado, mas hoje só te encolhem e te impedem de crescer. Todos nós carregamos identidades antigas, rótulos que grudaram na pele, histórias que repetimos como se fossem lei. Mas continuar preso ao que você foi é a forma mais rápida de sufocar quem você pode se tornar. Talvez, lá atrás, você tenha aprendido que era mais seguro ficar quieto, se adaptar, aceitar tudo, evitar conflito. Talvez isso tenha te protegido um dia. Mas hoje, essa programação virou uma jaula invisível que você continua obedecendo sem perceber. Pense assim: se o seu passado está no volante, o seu futuro já está estacionado. O subconsciente repete padrões antigos automaticamente. E se você não assume o comando, continua reagindo como aquela versão que só sabia sobreviver. E é aqui que existe um ponto decisivo. Eu não devo fidelidade à versão que eu fui quando não tinha escolha. Soltar o que já não te serve não é abandono, é alívio. É como tirar uma mochila velha e pesada das costas. Você reconhece que ela te acompanhou até aqui, mas entende que não precisa continuar carregando. Pense na cobra. Se ela não troca de pele, ela sufoca. Segurar o que já não serve tira o ar, tira o movimento, tira a vida. É isso que acontece quando você insiste em manter a sua pele emocional antiga. Ela aperta seus sonhos, limita seu potencial e bloqueia sua expansão. O próximo nível da sua vida não será vivido por uma versão reciclada do passado, mas por uma versão nova, mais consciente, mais corajosa e mais alinhada com o que você quer construir. Essa versão nasce no instante em que você decide parar de ser fiel ao que te diminuía. Então, seja honesto consigo mesmo. Em que parte da minha vida eu ainda ajo como aquela versão pequena que só sabia se encolher? Talvez nas relações, aceitando menos do que merece. Talvez no trabalho, se escondendo por medo de errar. Talvez com você mesmo, se tratando como alguém que não pode crescer. Hoje você não precisa provar nada para quem te conheceu pequeno. Hoje você precisa provar para si mesmo que não vai continuar vivendo abaixo do que sabe que pode ser. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: hoje eu deixo minha versão pequena para trás. Um símbolo da sua escolha interna de parar de honrar a identidade que te travava e começar a honrar a identidade que vai te libertar. 2. Pare de impedir suas próprias vitórias. Você já percebeu como, justamente quando a vida começa a abrir uma porta, você some, hesita, adia, se distrai, cria problemas que não existiam ou perde o ritmo sem entender por quê? Isso não é fraqueza, isso é condicionamento. Durante anos, seu sistema nervoso aprendeu que o que é conhecido, mesmo ruim, parece mais seguro do que o desconhecido.
Por isso, quando algo bom está perto de acontecer, o corpo entra em alerta e tenta te puxar de volta para a zona familiar. Não porque você é incapaz, mas porque a mente confunde crescimento com perigo. É como tentar avançar com o pé no acelerador enquanto o freio de mão está puxado. Você sente a vontade de ir, sente o movimento querendo acontecer, mas algo interno te trava, te segura, te puxa para trás. E é aqui que está a verdade, que quase ninguém diz. Você não teme o fracasso, você teme o sucesso. Porque viver um próximo nível exige uma nova identidade, novos comportamentos, novas responsabilidades, e isso assusta quem passou anos vivendo apenas no modo sobrevivência. O caos, por mais doloroso que seja, é familiar. Já o sucesso, por outro lado, é território novo, e a mente sempre tenta te proteger daquilo que ela não conhece. A autossabotagem é isso, o corpo dizendo, eu ainda não sei viver essa vida maior. É aqui que a sabedoria estoica entra. Sêneca dizia, não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas se tornam difíceis. Os estoicos entendiam que a dificuldade cresce quando você foge dela e diminui quando você a encara, passo a passo. E o mais importante, isso pode ser aprendido, pode ser treinado, pode ser reprogramado. Passo a passo, vitória por vitória, repetição após repetição. A cada pequena vitória, a cada ação simples feita apesar do medo, seu corpo entende que esse novo lugar é seguro e a autossabotagem vai ficando mais fraca. A pergunta é, você vai continuar preso ao ciclo antigo ou vai ensinar seu corpo que esse próximo nível é seu por direito? Hoje, escolha uma ação pequena que represente o próximo nível. Enviar uma mensagem, mandar um currículo, iniciar um projeto, fazer uma ligação, estudar algo, dar um passo que você sempre adia e faça antes que a dúvida apareça. Não espere confiança, não espere segurança. Haja e a segurança chega depois. Autossabotagem não resiste a pequenos atos de coragem repetidos todos os dias. Se esse tópico te tocou de alguma forma, escreva nos comentários. Hoje eu interrompo o ciclo. É assim que você começa a ensinar ao seu sistema nervoso que crescer também é seguro. 3. Saia de relações tóxicas sem discutir. Você não se cura no mesmo terreno onde foi machucado. E por mais forte que você seja, pessoas tóxicas sempre encontram um jeito de drenar sua energia, apagar seu brilho e bagunçar a sua paz. A verdade é simples. Você recebe aquilo que tolera. E quando tolera demais, acaba ensinando o mundo a te tratar abaixo do que você merece. Pense nas suas emoções como um copo de água limpa. Cada comentário pesado, cada ironia, cada manipulação é uma gota de tinta caindo ali dentro. De gota em gota, a água que era clara escurece, e você nem percebe quando começa a perder sua cor, sua leveza, sua essência. Epicteto explicava isso de um jeito ainda mais fácil. Uma casa cheia de fumaça. Se há pouca fumaça, você abre a janela, conversa, ajusta, resolve. Mas quando a fumaça fica densa, arde os olhos, tira o ar e começa a te fazer mal, a decisão mais sensata é sair. Não porque você é fraco, mas porque ali já não dá para respirar. E é assim com as relações, pequenos incômodos podem ser conversados, alinhados, transformados. Mas quando a convivência vira fumaça demais, quando você perde energia, perde ar, perde clareza, o caminho mais sábio é se afastar. A questão nunca foi quanta fumaça existe, e sim, quanto da minha vida estou perdendo tentando respirar onde já não há ar. E é exatamente aqui que muita gente se engana. Às vezes, a fumaça pode ser tanta que você se acostuma com ela. Você nem percebe o quanto aquilo te faz mal. Você normaliza o que deveria ter evitado desde o começo. E quando isso acontece, sair não é apenas necessário, é urgente. E sair em silêncio é ainda mais poderoso.
Você não precisa justificar seus limites, nem escrever textão explicando por que está indo embora. O silêncio protege, o silêncio preserva, o silêncio fecha ciclos sem abrir brigas desnecessárias. Ambientes que te adoecem não merecem assistir sua cura. Cure-se longe de quem te feriu, cure-se longe de quem te diminuiu, cure-se longe de quem nunca reconheceu o seu valor. Afastar-se não é fraqueza, é autopreservação, é maturidade emocional. É você escolhendo não desperdiçar energia, tentando salvar quem não quer mudança nenhuma. 4. Chega de viver para agradar os outros. Quando você vive para agradar, deixa de viver para existir. Você para de ser você e passa a interpretar um papel. É como usar uma máscara que nunca sai do rosto. Por fora você parece bem, por dentro você some. A busca por aprovação transforma sua vida num palco onde você atua para os outros. E quanto mais você tenta atender às expectativas alheias, mais distante fica da sua essência. A aprovação vira identidade. A rejeição vira uma espécie de morte silenciosa. E aos poucos, seus sonhos começam a se dobrar ao gosto dos outros, não ao seu. A verdade é simples e dura. Agradar demais significa se abandonar. E quando você começa a ajustar cada palavra, cada gesto e cada escolha só para ser aceito, esse é o sinal claro de que você trocou sua integridade pela opinião de alguém. Como dizia Epicteto, se você precisar da aprovação externa, você já entregou seu poder. Ser autêntico nunca será barato. Vai te custar alguns aplausos, vai te custar elogios fáceis, vai te custar a sensação de ser querido o tempo todo. Mas em troca, vai te devolver algo que não tem preço, a sua alma. E quando você perde isso, ninguém devolve. Então faça a escolha que muda tudo. Você quer viver para se encaixar ou viver para se expressar? Se isso falou com você, escreva nos comentários. Eu escolho ser eu. Um compromisso silencioso de tirar a máscara e recuperar a sua própria voz. 5. Solte o controle e descubra a força de confiar no processo. A necessidade de ter tudo planejado não é prudência, é medo. É a sua mente tentando criar uma sensação de segurança absoluta em um mundo que nunca foi e nunca será, totalmente previsível. E quanto mais você tenta controlar tudo, mais a vida parece escorrer pelos dedos. O problema não é se preparar. O problema é acreditar que só pode agir quando tudo estiver garantido, explicado, organizado e seguro, e isso nunca acontece. Você fica preso no mesmo lugar, esperando uma permissão que nunca chega. Mas a verdade é que você não precisa enxergar o caminho inteiro para começar, só precisa ver o próximo passo. Pense nos faróis de um carro à noite. Eles iluminam apenas alguns metros, mas mesmo assim você atravessa cidades inteiras. A vida funciona do mesmo jeito. A clareza não vem antes da ação, ela aparece enquanto você se move. A certeza é uma ilusão confortável. O movimento é a única clareza real. Quanto mais você anda, mais o caminho aparece. Quanto mais você age, mais a vida revela o que você jamais descobriria parado, imaginando, analisando e tentando prever cada detalhe antes de viver. Você não precisa ter todas as respostas. Precisa começar com as que tem, mesmo que sejam poucas, mesmo que pareçam pequenas. Pense em alguém que adia um projeto porque ainda não sabe tudo. O curso que nunca faz, porque não domina todos os módulos. O negócio que não inicia porque não entende cada detalhe. A conversa que evita porque busca as palavras perfeitas. O que falta não é conhecimento, é o primeiro passo. Os estoicos sempre lembravam que a clareza nasce do movimento. Cleantes, discípulo de Zenão, dizia que é caminhando que a mente se ilumina. Uma frase simples e poderosa que resume tudo. Você pensa melhor enquanto age, entende melhor enquanto vive, enxerga melhor quando para de esperar a estrada se desenhar sozinha. Quando você dá o primeiro passo,
O mundo responde. Quando você dá o segundo, a rota aparece, e quando você aceita que é assim, passo, resposta, ajuste, o peso da perfeição cai, o medo diminui e a vida finalmente volta a andar. Por isso, se você está comprometido em avançar, mesmo sem saber tudo, escreva nos comentários: eu sigo com o que tenho. Um lembrete de que a estrada só aparece para quem caminha. 6. Elimine a mentalidade do depois eu faço. Algum dia é o cemitério dos seus sonhos. Toda vez que você diz, depois eu faço, quando der eu começo, um dia eu mudo, essa promessa vai sendo empurrada para mais longe, até virar aquilo que você já sabe. Nunca. A mente adora deixar tudo para o futuro, porque isso te protege do risco do agora. Dizer um dia cria uma sensação falsa de segurança, como se você tivesse tempo infinito para fazer o que precisa ser feito. Mas a verdade é simples. Mais tarde não existe, e amanhã não está garantido. É como ficar parado na porta, esperando o clima perfeito para sair, enquanto a vida está acontecendo lá fora. Você olha o céu, analisa as nuvens, pensa mais um pouco e quando percebe, o dia acabou. Você não viveu, você adiou. O que realmente transforma sua vida não é esperar o momento certo. É dar o primeiro passo e ajeitar o caminho enquanto caminha. É começar sem todas as respostas, sem certezas, sem garantias. A clareza não vem antes da ação. A clareza nasce porque você age. E existe algo que quase ninguém admite. Todo sonho adiado vira culpa, e a culpa é uma das formas mais silenciosas de paralisar alguém. Ela te faz olhar para trás, se cobrar, se comparar, se punir, mas não te coloca em movimento. Culpa não ensina, culpa não organiza, culpa apenas te prende no mesmo lugar. E é aqui que a sabedoria estoica entra com precisão. Epicteto dizia, a pessoa imatura culpa os outros. A que começou a amadurecer culpa a si mesma, mas a pessoa madura não culpa nem a si, nem aos outros. O que isso significa? Que culpar, seja o mundo ou a si mesmo, não te leva a lugar nenhum. Culpa não cria movimento. Responsabilidade cria. Decisão cria. Ação cria. Então responda com honestidade. Quantas coisas importantes você está deixando apodrecer na prateleira do algum dia? E quantas delas ainda fazem parte da vida que você quer construir? A vida responde ao movimento, não à intenção. E tudo aquilo que você não executa vira peso, vira culpa, vira frustração silenciosa, aquela sensação constante de que você poderia estar mais longe, mas continua parado. Se essa verdade tocou algo em você, transforme essa consciência em movimento agora. Comente. Hoje é o dia. 7. Pare de acreditar que o sucesso vai consertar sua vida. Uma das ilusões mais perigosas é achar que, quando você tiver mais dinheiro, mais conquistas ou mais reconhecimento, tudo dentro de você vai se alinhar como mágica. Mas nada externo cura o que é interno. Pense assim, o sucesso funciona como um amplificador. Ele aumenta o volume do que já está dentro de você. Se você está bem, ele amplia essa força. Mas se você está ferido, ele aumenta o ruído, a insegurança, a comparação, a pressão e até a sensação de vazio. Quando você usa conquistas para fugir de si mesmo, você até constrói uma vida bonita por fora, mas cria uma prisão por dentro. A correria vira uma máscara elegante para emoções que você não quer olhar. Quanto mais ocupado você fica, menos precisa encarar o que dói. O problema é que essa conta sempre chega. Porque sucesso não conserta a autoestima, não preenche buracos emocionais, não cura feridas antigas. Ele apenas revela e intensifica tudo o que você tentou esconder. É como tentar tapar uma rachadura na parede com tinta nova. Por alguns dias parece tudo perfeito, mas a rachadura continua ali, silenciosa, esperando o momento certo para aparecer de novo, só que maior.
A vida externa só fica leve quando o mundo interno está em ordem. Cuidar do que acontece dentro de você não é frescura, não é luxo, não é detalhe. É o alicerce que impede o desmoronamento quando o sucesso finalmente chega. Antes de buscar mais, cuide melhor. Antes de querer subir, fortaleça suas bases. Antes de pedir grandeza, dê atenção ao que ainda precisa ser resolvido em silêncio. Se essa verdade fez sentido para você, escreva nos comentários: eu cuido do meu interior. Um símbolo de que você escolhe crescer por dentro, antes que o sucesso amplifique o que você ainda não teve coragem de ver. 8. Pare de ignorar a sua criança interior. A criança que você foi ainda está aí dentro, silenciosa, escondida, mas presente em cada reação que parece exagero, em cada medo que te trava, em cada tristeza que chega do nada, em cada autossabotagem que você não consegue explicar. E nada disso significa fraqueza. São pedidos de segurança. São partes suas que ficaram presas no tempo, esperando que alguém finalmente dissesse: eu tô aqui, você está seguro. É por isso que tanta autossabotagem parece irracional. Ela não vem da sua versão adulta, mas da sua parte ferida, daquela que aprendeu a se proteger de qualquer jeito. É a mesma parte que aprendeu a agradar para não ser rejeitada, a se calar para não ser criticada, a evitar conflitos, a fugir de qualquer risco, mesmo quando esse risco já não existe mais. Reparentalizar-se significa exatamente isso: dar hoje o que você não recebeu ontem. É oferecer validação quando você se sentir pequeno, amor quando o medo apertar, calma quando a mente acelerar, segurança emocional quando o mundo parecer grande demais. Não é sobre voltar no tempo, é sobre assumir agora o papel que ninguém pôde assumir por você. É olhar para dentro e dizer à criança que vive nas suas emoções: agora eu cuido de você, agora você não está mais sozinho. Esse é um dos maiores poderes que o estoicismo ensina: agir sobre o que você pode controlar. O estoicismo não pede que você apague o passado ou finja que nada te machucou. Ele te mostra onde sua energia realmente transforma. Nas atitudes que você escolhe, na forma como interpreta o que sente, na maneira como responde à vida. Quando você acolhe sua criança interior, você faz exatamente isso. Usa o que está sob seu controle para curar o que antes dominava suas reações. Você não muda o que viveu, mas muda o que faz com isso agora, e essa é a essência do estoicismo: transformar o impacto, não os fatos. E quando você age com essa consciência, suas reações deixam de ser desespero e começam a virar clareza. A vida deixa de parecer ameaça e passa a ser caminho. A autossabotagem deixa de ser inimiga e se torna um pedido claro de cura, um convite para você finalmente se ouvir. Se essa verdade tocou algo em você, escreva nos comentários: eu acolho minha criança interior. Um compromisso silencioso com a parte de você que esperou a vida inteira para ser vista, ouvida e cuidada. 9. Chega de padrões impossíveis. Perfeccionismo não é padrão alto, é medo fantasiado de competência. É aquela voz interna dizendo: se não for perfeito, eu não estou seguro. E quando você acredita nisso, qualquer movimento vira ameaça. Você pensa demais, revisa demais, adia demais, e algo que era só um detalhe vira uma barreira enorme entre você e a vida que quer construir. Pense em quantas vezes isso já te travou. Talvez você não enviou um currículo porque achou que precisava estar mais pronto. Talvez adiou um projeto porque o logo não estava perfeito, ou deixou de postar algo simples porque o vídeo poderia ter ficado um pouco melhor. Às vezes, o perfeccionismo aparece até nas menores coisas. Reescrever a mesma mensagem 10 vezes, treinar uma apresentação até perder a naturalidade, ficar horas ajustando algo que ninguém sequer notaria. No fim, você não vive, você edita a vida.
O perfeccionismo mata projetos antes de nascerem, sufoca ideias com potencial, paralisa sonhos que só precisavam de um começo simples. É como tentar construir uma casa, mas recusar cada tijolo porque nenhum parece bom o suficiente. No fim, não existe construção, só planos guardados na gaveta. Arthur Schopenhauer disse algo que encaixa perfeitamente aqui. Quem teme ser superado já se colocou abaixo. Essa é a raiz do perfeccionismo. Medo de falhar, medo de decepcionar, medo de parecer menor. Mas é esse medo que te mantém menor. A verdade é dura, mas libertadora. O perfeito não existe. O que existe é o que você faz, o que você começa, o que você sustenta. O feito te transforma. O perfeito te aprisiona. O feito abre caminho. O perfeito te congela. O feito te aproxima da vida. O perfeito te distancia dela. Veja isso na prática. O escritor que passa anos tentando lapidar o primeiro capítulo e nunca chega ao segundo. O músico que nunca lança uma música porque ainda não está no nível certo. O aluno que estuda tanto antes de começar que nunca começa. O empreendedor que planeja tudo, mas nunca abre a porta. Você já percebeu que quem evolui rápido não é quem faz perfeito? É quem faz sempre. Quem tenta, testa, erra, ajusta e tenta outra vez. Quem entende que repetição cria uma força que a idealização nunca cria. Ninguém melhora o que não começa. Ninguém evolui o que não pratica. Ninguém constrói coragem esperando o momento ideal. Você cresce enquanto faz, não enquanto imagina. Se isso fez sentido para você, transforme em compromisso. Comente. Feito é melhor que perfeito. E lembre-se, cada vez que você escolhe o feito em vez do perfeito, você escolhe a sua liberdade. 10. Elimine o medo de errar. O fracasso não destrói ninguém. O que destrói é o significado que você coloca nele. Errar não diz que você é incapaz, diz apenas você está aprendendo. A mente cria um drama em torno do erro porque tenta proteger o ego, não o seu crescimento. Por isso tanta gente desiste antes de tentar. Não é medo de cair, é medo do que a queda pode significar, medo de parecer fraca, perdida, julgada. Só que o fracasso não é sentença, é caminho. É o processo inevitável de qualquer pessoa que está construindo algo que importa. Ninguém atravessa uma ponte nova sem ouvir alguns rangidos. Isso não significa que ela vai cair. Significa apenas que você está andando por um território novo, onde tudo é ajuste, adaptação e descoberta. Lembre-se disso, nenhum mestre começou mestre. Todos começaram discípulos. Todos começaram com mãos trêmulas, passos incertos e resultados pequenos. É exatamente aqui que a frase de Epicteto ilumina o caminho. Se você quer melhorar, esteja contente em ser considerado tolo e estúpido. Não porque você seja, mas porque crescer exige passar por um período em que os outros ainda não conseguem ver a pessoa que você está se tornando. O sucesso nada mais é do que coragem repetida. É errar, ajustar, tentar de novo. É transformar tropeços em degraus. É avançar enquanto a mente tenta te paralisar. O fracasso não te diminui, ele te lapida. Ele fortalece seu caráter, amplia sua clareza, mostra o que precisa ser melhorado e constrói uma confiança que só existe em quem passou pelo fogo e continuou andando. Existe uma verdade que liberta. Você não precisa ter mais confiança para agir. Confiança é consequência. O que você precisa agora é coragem para continuar, mesmo sem garantias, sem controle e sem a certeza de que tudo vai funcionar do jeito que deseja. Todo crescimento exige aceitar ser iniciante por um tempo. Todo talento nasce de alguém que teve coragem de ser ruim no começo. Todo destino grande passa por uma estrada feita de erros pequenos. E quanto mais cedo você entender isso, mais leve a vida se torna, porque você para de tratar o fracasso como inimigo
e passa a enxergá-lo como parte natural da construção do seu futuro. Esse é o ponto central. O fracasso não marca o fim da sua história, ele marca o início da sua evolução real. E quando você sobe para esse nível de consciência, a vida deixa de ser uma tentativa desesperada de evitar quedas e passa a ser um caminho de crescimento constante, onde cada tropeço vira clareza, cada erro vira direção e cada passo errado vira prática para o próximo passo certo. E aqui tudo se conecta. Você não pode carregar a versão antiga de si mesmo e entrar na sua nova vida ao mesmo tempo. Uma dessas versões precisa ficar para trás. E que fique a versão que te diminuía, que te segurava, que apenas sobrevivia. Porque só quando ela se vai é que a versão que te honra, que te fortalece e que realmente representa quem você é, finalmente encontra espaço para nascer e crescer. Crescer é isso, escolher quem você quer ser, escolher qual identidade vai alimentar e qual identidade precisa descansar. É ter coragem de soltar o que te encolhia para poder abraçar o que te expande. E no fim, a maior libertação é perceber que a vida que você deseja não depende de sorte nem de permissão externa. Depende apenas da sua coragem de não carregar mais o que já não cabe em você. Se esse vídeo te ajudou a ver as coisas por um novo ângulo, deixe seu like, se inscreva, comente e compartilhe. Aqui seguimos nos fortalecendo e aprendendo. Obrigado por assistir. E se eu te dissesse que tudo o que você deseja está mais perto do que parece? Você não precisa de sorte, de sinais do universo ou de alguém apontando o caminho. O que você realmente precisa é aprender a fazer o que os estoicos faziam, colocar o foco em você e não no que está lá fora. Os estoicos viviam assim. Eles não desejavam a partir da falta, desejavam a partir da força. Sabiam o que queriam, entendiam por que queriam e transformavam cada intenção em ações simples, diretas e consistentes. É por isso que as ideias deles continuam mudando vidas até hoje. E se em algum momento você já sentiu que quer mais da vida, que existe uma versão sua esperando para despertar, então este vídeo é para você. Aqui você vai descobrir 10 segredos estoicos que podem transformar a forma como você pensa, age e conquista. Este é o momento de romper com crenças antigas, de abrir espaço para novas possibilidades e enxergar com sinceridade que você pode muito mais do que imagina. Antes de começarmos, escreva nos comentários: hoje eu escolho avançar. Escreva isso não como uma frase solta, mas como um compromisso com você mesmo, como a primeira decisão consciente de alguém que finalmente decidiu assumir o próprio caminho. Porque quando você declara isso, você muda sua postura interna, você acende um ponto de virada, você envia para si mesmo a mensagem mais poderosa que existe: eu não vou ficar parado onde estou. Essa simples frase marca o início da sua mudança, marca o momento em que você para de adiar, para de sentir medo e começa a se mover na direção da vida que você sabe que merece viver. Agora sim, vamos começar com o primeiro segredo. Pare de esperar, comece a fazer. Tem momentos na vida em que você sente que está esperando por algo que nunca chega, a ligação que não vem, a oportunidade que vive no quase, o relacionamento que não muda, o tal momento perfeito que só existe na sua imaginação. E quanto mais você espera, mais a vida passa, mais a sensação de estar parado cresce, e mais você começa a acreditar que talvez falte sorte, algum sinal, algum empurrão do universo. Mas aqui está a verdade que os estoicos sabiam e que muita gente escolhe não encarar. A vida não responde à espera, ela responde ao movimento. É por isso que Marco Aurélio começava cada manhã com uma única pergunta, simples e poderosa: o que está ao meu alcance fazer hoje? Ele não buscava milagres, ele buscava ação. Pense nisso como uma porta. A porta do seu futuro não se abre quando você bate.
Ela se abre quando você empurra. Esperar é ficar parado, olhando para a maçaneta, imaginando como seria atravessar, mas sem girar a mão. E talvez seja exatamente isso que está acontecendo com você. Você quer mudar de área, conquistar algo maior, abrir um negócio, transformar sua vida, mas continua esperando pelo sinal ideal, pelo dia ideal, pela segurança ideal. Mas esse dia não existe. Não existe o quando eu estiver pronto. Pronto é uma decisão, não uma condição. A neurociência explica isso de forma direta. O cérebro interpreta espera como economia de energia e ação como intenção de sobrevivência. Por isso, quando você age, mesmo com medo, mesmo sem confiança, seu cérebro libera foco, clareza e recursos que você nem sabia que tinha. É por isso que tudo muda quando você começa, não quando você pensa em começar. Agora, imagine a cena. Você quer mudar de vida, mas só pensa, fala, visualiza. É como segurar uma pá e esperar que o buraco se cave sozinho. Você olha para a terra, imagina a profundidade, planeja mentalmente, mas não encosta a ferramenta no chão. A terra não se move porque você deseja. Ela se move porque você cava, e é exatamente assim com a sua vida. Quando você para de pedir e começa a provocar, um e-mail enviado, uma ligação feita, uma aula assistida, uma decisão tomada, tudo ao seu redor também começa a se mover. O universo não responde a pedidos, ele responde à coerência, quando suas ações falam a mesma língua dos seus sonhos. Sêneca escreveu: sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade. A maioria lê isso pensando em oportunidade. Os estoicos liam pensando em preparação. E a verdade é simples. Você é o milagre que está esperando. Então hoje, para provar isso a si mesmo, a prática é direta. Escolha uma única coisa que você está adiando há semanas e faça hoje. Não amanhã, não quando se sentir 100% seguro. Hoje, envie a mensagem, faça a inscrição, estude por 20 minutos, comece o projeto. Esse gesto não é pequeno, é o empurrão que gira a maçaneta da porta que você não conseguia atravessar. E se você está pronto para parar de esperar e realmente começar a construir, escreva nos comentários: hoje eu empurro a porta. Porque quando você dá o primeiro passo, a vida responde, não com promessas, mas com resultados. Segredo 2. Coloque direção no seu desejo, não ansiedade. Existem 2 tipos de desejo: o desejo que te move e o desejo que te perde. Você já reparou como, às vezes, você quer tanta coisa ao mesmo tempo que parece estar correndo com o coração acelerado, mas sem saber exatamente para onde está indo? Você acorda com vontade de crescer, mas dorme com a sensação de que não deu nenhum passo real. Isso não é falta de capacidade, é falta de direção. Os estoicos percebiam isso muito antes do mundo moderno, muito antes de falarmos sobre ansiedade, comparação e excesso de estímulos. Epicteto dizia que o problema não é desejar, é não saber por que você deseja. E é isso que aprisiona tantas pessoas hoje. Pense em um carro com o acelerador no máximo, mas sem volante. A força existe, a velocidade existe, o movimento existe, mas a direção não. E quando não há direção, toda a energia vira desgaste. Esse é o tipo de desejo que você precisa abandonar. O desejo que nasce da comparação, do medo, da pressa de provar algo, da sensação de estar ficando para trás. A neurociência explica isso de forma simples. Quando você deseja algo por ansiedade, seu cérebro ativa o circuito de ameaça, não o de clareza. Seu corpo interpreta seus sonhos como perigo, não como caminho. Por isso você sente urgência, agitação, confusão e nenhuma paz. Agora, quando o desejo nasce de propósito, quando você entende o motivo real, o cérebro ativa foco, filtragem e consistência. Você não anda mais em círculos, você segue para frente. Para clarear isso, imagine a cena.
Você decide que quer ganhar mais dinheiro, então trabalha sem parar, se sacrifica, se cobra, se estressa e quando finalmente conquista alguma coisa, algo dentro de você continua vazio. Não é porque você fracassou, é porque você mirou no alvo errado. O que você queria não era dinheiro, era tranquilidade, liberdade, segurança. Mas como você nunca nomeou isso, perseguiu o símbolo e não o significado. E quando você corre atrás do símbolo errado, todo desejo vira ansiedade. Os estoicos eram brutais sobre isso. Desejar tudo é não desejar nada. A alma não floresce na velocidade, ela floresce na direção. É por isso que tanta gente vive exausta. Não é excesso de tarefas, é excesso de desejos desalinhados. Sêneca dizia: nenhum vento é favorável para quem não sabe para onde vai. Se você quer paz, primeiro precisa saber o que realmente importa. Se você quer força, precisa saber o que realmente te move. Se você quer sucesso, precisa entender o que realmente está buscando e não o que o mundo te convenceu a procurar. Pergunte a si mesmo: o que eu desejo porque realmente quero? E o que eu desejo porque estou sendo empurrado pela comparação, pela ansiedade ou pela pressa? Escolha um único desejo, apenas um, e pergunte-se 3 vezes: por que eu quero isso? Se a resposta trouxer calma, clareza e direção, este é o caminho. Se trouxer pressa, medo ou vontade de provar algo, esse não é seu desejo. É só ansiedade fantasiada de ambição. Quando você deseja com intenção, tudo o que você busca começa a se aproximar, não porque você corre atrás, mas porque finalmente você sabe para onde está indo. Se isso tocou algo dentro de você, escreva nos comentários: hoje eu escolho desejar com direção. Porque o desejo certo não acelera seu coração, ele alinha a sua vida. Segredo 3. Cumpra o que você se propõe a fazer. A maioria das pessoas não falha por falta de capacidade. Falha porque se deixa convencer por desculpas inteligentes. A desculpa sempre chega com argumentos perfeitos. Estou cansado. Não é o momento ideal. Segunda-feira eu começo. Hoje não dá. E o mais perigoso é que essas frases parecem sensatas, até cuidadosas, mas são apenas formas sofisticadas de empurrar sua vida para amanhã. Os estoicos sabiam que a grande batalha não é contra o mundo, é contra essa voz interna que tenta te manter confortável, quente, imóvel. Epicteto dizia isso com uma clareza que corta: ninguém é livre enquanto for escravo de si mesmo. Para explicar isso, pense numa metáfora simples. Imagine um elefante adestrado. Ele tem força para derrubar qualquer obstáculo, mas fica parado porque cresceu acreditando que a coleira é mais forte que ele. A sua desculpa funciona exatamente assim. É uma coleira psicológica. Ela não te prende porque é forte, ela te prende porque você acredita nela. A neurociência confirma isso. Quando você escolhe o conforto imediato, o cérebro ativa o sistema de recompensa rápida, dopamina instantânea, alívio imediato e nenhum progresso real. Mas quando você escolhe disciplina, o cérebro ativa outro sistema, o das recompensas atrasadas. O mesmo caminho neural das grandes conquistas: coragem, clareza, foco profundo. É por isso que pessoas disciplinadas parecem ter sorte. O cérebro delas foi treinado para resistir ao curto prazo e construir o longo prazo. Agora, seja sincero com você. Quantas vezes você prometeu acordar cedo? Quantas vezes disse que faria exercício? Quantas vezes prometeu estudar, economizar, focar e não cumpriu? Não porque você não consegue, mas porque no minuto decisivo você deixou a sua desculpa vencer por desistência sua. Os estoicos entendiam algo brutal: o momento perfeito não existe, ele é construído. Você não precisa se sentir motivado para agir. Motivação é instável.
Disciplina é identidade. E disciplina não é acordar querendo, é acordar fazendo. Então pense na sua vida hoje. Escolha uma única ação que você vem adiando e termine, independente de como está se sentindo. Não porque é fácil, não porque você está inspirado, mas porque é isso que pessoas disciplinadas fazem. Elas decidem primeiro e sentem depois. Esse ato é um recado para o universo, mas principalmente para você. Eu cumpro o que digo. E uma pessoa que cumpre o que diz, muda completamente a própria história. Segredo 4. Sonhe, mas mantenha seus pés no chão. Acreditar é lindo, necessário e poderoso. Mas existe um perigo silencioso que prende muita gente por anos. A pessoa confunde visualização com avanço, imagina mudança, mas não move um dedo na realidade. Os estoicos sabiam disso. Eles nunca foram contra sonhar, o problema não era a imaginação, era a falta de movimento. Pense numa cena simples. Você tem uma semente nas mãos, você olha para ela, imagina a árvore crescendo, visualiza sombra, frutos, raízes profundas, mas você não coloca a semente na terra, não rega, não cuida, não faz o mínimo incômodo que transforma sonho em existência. Resultado, nada acontece. E isso é exatamente o que muita gente faz com projetos, negócios, sonhos, relacionamentos, carreira. Sonham muito, plantam pouco. Quando você visualiza um objetivo, seu cérebro ativa áreas ligadas à motivação e intenção. Mas se não houver ação nas próximas 48 horas, o cérebro entende que aquilo foi apenas imaginação e reduz drasticamente a energia inicial. É por isso que hoje você se sente inspirado e amanhã se sente vazio. O sonho não está errado. O erro está em deixá-lo solto, sem ancoragem no mundo real. Pense em alguém que quer abrir um negócio. Visualiza liberdade, imagina clientes, cria uma visão perfeita, mas não faz uma ligação, não testa nada, não conversa com ninguém, não cria o primeiro produto. O sonho vira um quadro bonito pendurado na parede da mente, mas nunca vira vida. Por isso, os estoicos defendiam a visualização funcional, não fantasiosa. Visualize para se orientar, mas haja para construir. Marco Aurélio dizia: pare de sonhar com o futuro, comece a agir agora. Ele visualizava o caminho, mas dava o passo hoje. A verdade é simples, o sonho é o mapa, a ação é o chão e você precisa dos dois. Quando você visualiza sem agir, cria frustração. Quando age sem visualizar, cria confusão. Mas quando une os dois, clareza e movimento, tudo começa a ganhar forma. Dê o primeiro passo, mesmo que pareça pequeno demais. É esse gesto que separa quem sonha de quem constrói. Se isso fez sentido para você, escreva nos comentários. Hoje eu planto a minha semente. Porque sonhos florescem, mas só quando os pés tocam a terra. Lição 5. Foque no seu esforço, não nos resultados. Existe uma liberdade silenciosa que poucas pessoas conhecem. A liberdade de fazer o seu melhor sem ficar refém do que foge do seu controle. A maioria vive em função do resultado. Se dá certo, comemora. Se dá errado, desmorona. Mas esse é o caminho mais rápido para uma vida instável, ansiosa e sempre dependente de validação externa. Os estoicos tinham outra visão, firme, madura e infinitamente mais poderosa. Você controla a ação, nunca o desfecho. Para mostrar isso de forma clara, deixa eu te contar uma história real que poucas pessoas conhecem, mas que revela exatamente a força desse princípio. É a história de Angela Duckworth e da derrota que virou vitória. Antes de se tornar uma das maiores pesquisadoras de disciplina do mundo, Angela tentou ingressar na prestigiosa Academia Militar de West Point. Ela estudou por meses, acordou antes do sol, treinou sua mente e seu corpo, fez absolutamente tudo o que estava ao seu alcance. E no dia da seleção final, ela foi rejeitada.
Ela tinha dado tudo: esforço, preparo, dedicação, e mesmo assim, o resultado não veio. Qualquer outra pessoa teria desistido ali, acreditando que o não anulava todo o trabalho. Mas Ângela fez algo profundamente estoico. Ela não mediu seu valor pelo resultado. Ela mediu pela coragem do esforço, e essa única decisão mudou sua vida. Em vez de se definir pela derrota, ela decidiu estudar justamente o que a rejeitou. Por que algumas pessoas persistem e outras desistem? Anos depois, suas pesquisas deram origem ao conceito mundialmente conhecido como GRIT, a combinação de disciplina mais perseverança, que hoje é referência global em psicologia, desempenho e sucesso. Se ela tivesse se apegado ao resultado, sua história teria terminado naquela porta fechada. Mas porque ela se apegou ao esforço, abriu portas que o resultado jamais teria dado. Os estoicos chamavam isso de vitória interna, quando você vence pelo que se torna e não pelo que recebe. Marco Aurélio dizia: o esforço é totalmente seu, o desfecho nunca foi. Agora pense com honestidade. Quantas vezes você fez tudo certo e mesmo assim a vida não respondeu como você queria? Quantas vezes isso te fez desistir, duvidar de si mesmo, acreditar que não era suficiente? Se você deu o seu melhor, você já venceu. Se você agiu com coragem, você já cresceu. Se você não se traiu, você já avançou. Apegue-se ao esforço, porque isso ninguém te tira. Solte o resultado, porque isso nunca esteve nas suas mãos. O resultado não define seu valor, define apenas o próximo passo. Escolha algo em que você está se cobrando pelo resultado e mude a pergunta. Em vez de, será que vai dar certo? Pergunte, eu fiz o que estava ao meu alcance? Se a resposta for sim, respire, confie, siga. Porque quando você solta o resultado e honra o esforço, nada te paralisa. Se isso tocou algo em você, escreva nos comentários: hoje eu honro o meu esforço. Porque o resultado é incerto, mas a sua força é garantida quando você decide continuar. Lição 6. Faça da frustração a sua vantagem. A frustração chega de um jeito silencioso. Ela entra quando algo que você esperava não acontece, quando alguém te decepciona, quando um sonho desaba antes mesmo de começar. E por alguns instantes parece que tudo dentro de você encolhe. Mas os estoicos tinham uma leitura completamente diferente da frustração. Para eles, a frustração não era um sinal de fraqueza, era um ponto de virada, o instante exato em que você decide se vai quebrar ou se vai crescer. A frustração é como uma rachadura. Ela surge quando algo interno ou externo pressiona mais do que você esperava. A rachadura dói, claro, mas ela também revela onde você precisa se reforçar. É assim que funcionam grandes construções. Um engenheiro não ignora a rachadura, ele melhora a estrutura. O estoico faz a mesma coisa, mas com a alma. Marco Aurélio dizia: o impedimento à ação avança a ação. O que atrapalha o caminho torna-se o próprio caminho. Ou seja, aquilo que te machuca pode se transformar exatamente naquilo que te fortalece. Pense em um momento da sua vida em que algo terminou antes do tempo, um relacionamento, um projeto, um plano. No começo, a dor domina, o peito aperta, a mente pergunta: por quê? Por que comigo? Por que agora? Mas depois de um tempo, quando você respira fundo e seca os olhos, algo fica claro. A frustração te mostrou exatamente o que você tolerava demais, o que ignorava demais, o que escondia demais. A frustração é um espelho. Ela te obriga a olhar para aquilo que você não queria encarar. Talvez você tenha se calado demais, talvez tenha esperado demais. Talvez tenha dado mais do que recebia. Talvez tenha colocado sua vida nas mãos de alguém ou de alguma situação. E quando isso quebra, dói.
Mas junto da dor, nasce uma lucidez capaz de transformar. A frustração te diz, aqui você precisa se recuperar, aqui você precisa se escolher, aqui você precisa se fortalecer. E quando você entende isso, algo poderoso acontece. A frustração deixa de ser peso e vira combustível. Use a frustração como ponto de partida, não como lugar de moradia. Pense em uma frustração recente e pergunte a si mesmo, com absoluta honestidade, o que essa dor está tentando me ensinar? Mais firmeza, mais autocuidado, mais limites, mais coragem, mais verdade consigo mesmo? Quando você responde essa pergunta, a frustração deixa de te esmagar e começa a te impulsionar. Porque o obstáculo nunca é o fim, ele é a porta para a sua próxima versão. Segredo 7. Cultive a calma e não o ruído. Vivemos em um mundo que transforma qualquer segundo vazio em barulho. É notificação, opinião, comparação, urgência, pressa. É gente falando demais, cobrando demais, exigindo demais, e no meio desse turbilhão, você tenta ouvir a própria voz, mas ela fica soterrada. Os estoicos compreendiam algo que a maioria esqueceu. A mente só revela a verdade quando o mundo se cala. Imagine um lago, quando o vento sopra forte, a água se agita, a superfície se embaralha e você não consegue ver nada lá embaixo. É assim que sua mente fica quando você está cercado de ruído, tudo turvo, tudo acelerado, tudo confuso. Mas quando o vento para, quando o lago se acalma, a água vira um espelho. Você vê o fundo, enxerga o que antes estava escondido. É por isso que a calma não é um luxo, é um instrumento de clareza. E às vezes o que falta não é força, motivação ou coragem, falta silêncio. Marco Aurélio dizia, a alma se colore com as cores dos pensamentos. Se você se cerca de caos, sua alma absorve caos. Se você se cerca de calma, sua alma aprende a permanecer inteira. E o ruído não está só do lado de fora, ele também está dentro. Lembranças que te cobram, expectativas que te pressionam, comparações que te diminuem, diálogos internos que te fazem duvidar. É por isso que você se sente cansado mesmo sem fazer nada. Você não está exausto de viver, está exausto de pensar sem parar. O estoico não foge do mundo, ele cria um espaço interno onde o mundo não pode comandá-lo, um espaço onde as emoções desaceleram, onde a mente respira, onde a verdade aparece. E aqui está um detalhe que quase ninguém entende. Calma não é não sentir, é sentir sem se afogar. Calma não é ausência de movimento, é domínio sobre ele. Para recuperar essa calma, você não precisa desaparecer, viajar ou fazer um retiro. Precisa apenas de um gesto simples e radical. Reduza o barulho. Isso não é frieza, não é afastamento, é responsabilidade emocional. Por 5 minutos, apenas 5, desligue tudo. Sons, telas, notificações, distrações. Sente-se consigo mesmo. Respire, observe, escute o que há dentro e pergunte, o que eu realmente preciso hoje? Você vai se surpreender com a clareza que surge quando a mente finalmente encontra um lugar para descansar. E quando a calma entra, o que você deseja começa a se aproximar, não por magia, mas porque agora você consegue enxergar o caminho. Se isso fez sentido para você, escreva nos comentários. Hoje eu escolho a calma, porque quem domina o silêncio, domina a própria vida. Segredo 8. Comece a viver como a sua melhor versão. Existe um erro silencioso que aprisiona milhões de pessoas. Elas esperam a vida mudar para só então mudarem o comportamento. Esperam ter mais tempo para serem disciplinadas. Esperam ter mais dinheiro para agir com responsabilidade. Esperam se sentir confiantes para fazer o que precisam fazer. Mas os estoicos descobriram um princípio que muda destinos. Você não se torna alguém primeiro para depois agir. Você age primeiro
e é a ação que molda quem você se torna. Pense em um ator que interpreta um papel por meses e, sem perceber, incorpora trejeitos do personagem até fora do palco. Por quê? Porque o corpo aprende pelo fazer, a mente aprende pelo fazer e a identidade nasce do fazer. É exatamente assim que você transforma sua vida, não esperando sentir, mas se comportando como alguém que já decidiu. Sêneca dizia: se quer ser melhor, haja como se já fosse. Você quer ser uma pessoa disciplinada? Então comece hoje, com um único hábito, mesmo pequeno. A disciplina não chega antes da rotina, ela nasce da rotina. Você quer ser alguém confiante? Então tome uma decisão hoje, sem pedir aprovação, mesmo que doa. A confiança não aparece antes da coragem, ela nasce da coragem. Você quer ser alguém bem-sucedido? Então trate seus sonhos com seriedade, mesmo que ninguém acredite. O sucesso não chega antes da postura, ele nasce dela. Esse é o ponto que quase ninguém entende. Você não vira a pessoa que deseja ser de repente. Você cresce até ela, passo a passo. Como uma ponte construída pedra por pedra, você vai lapidando sua nova identidade. Na forma como fala consigo mesmo, na forma como reage às dificuldades, na forma como age mesmo sem aplausos, na forma como se escolhe nos dias difíceis. É essa constância silenciosa que cria a sua próxima versão. E quando você muda por dentro, o mundo não tem outra opção a não ser responder. Escolha uma área da sua vida e pergunte: como agiria hoje a pessoa que eu quero ser amanhã? E depois, faça exatamente isso. Mesmo que seja pequeno, mesmo que seja desconfortável, mesmo que ninguém veja, porque a identidade não nasce do que você promete, nasce do que você pratica. Segredo 9. Seja paciente com o processo, mas impaciente com você mesmo. Existe um paradoxo que transforma vidas. A paciência certa constrói, a paciência errada destrói. A maioria das pessoas faz o contrário sem perceber. É impaciente com o processo e paciente com as próprias desculpas. Exige resultado rápido, mas tolera atrasos internos. Quer mudança imediata, mas aceita velhos hábitos que sabotam sua vida dia após dia. Os estoicos inverteram essa lógica e é justamente por isso que venciam batalhas internas que quase ninguém conseguia vencer. Imagine uma ponte sendo construída sobre um rio. Do lado de fora, parece que nada muda. Dias, semanas, meses se passam, e tudo o que você vê são pilares subindo devagar. Mas por baixo da superfície, no fundo da água, existe um trabalho silencioso, firme, preciso, um trabalho que sustenta tudo o que virá depois. A pressa de quem observa não acelera a obra. A disciplina de quem constrói é que determina o resultado. É assim com a sua vida. O processo é lento, profundo, invisível. Mas você, somente você, precisa agir com urgência sobre quem decide ser todos os dias. Marco Aurélio dizia: não espere que a vida te dê tempo. Torne-se digno do tempo que tem. Ou seja, seja paciente com o ritmo da vida, mas seja impaciente com as pequenas traições que você comete contra si mesmo. A promessa que você adiou, o hábito que você enrolou, a mudança que você sabe que precisa, o limite que nunca colocou, o sonho que sempre empurra para mais tarde. Essas pequenas concessões são como vazamentos minúsculos numa barragem. No começo, você não percebe, mas elas drenam silenciosamente o seu futuro. Paciência não é esperar sem agir, é agir sem desistir. Os estoicos sabiam que todo grande resultado nasce de 3 pilares: um propósito firme, uma ação diária e uma paciência madura, não emocional, mas estratégica. Você nunca sabe qual passo vai destravar tudo. Pode ser algo simples: enviar uma mensagem, pedir ajuda, estudar por 20 minutos, praticar um novo hábito. E de repente, depois de semanas de silêncio, a vida responde.
É assim que processos funcionam. Crescem em silêncio e explodem de uma vez. A prática estoica de hoje é essa. Escolha uma coisa em que você tem sido paciente demais consigo mesmo e mude hoje. E escolha uma coisa em que você tem sido impaciente com a vida e dê tempo. O tempo certo, a maturidade certa, o espaço certo. Quem entende essa dualidade domina a própria jornada, impaciente para agir, paciente para colher. Se esse segredo falou com você, escreva nos comentários. Hoje eu ajo com urgência e cresço com paciência. Porque esse é o equilíbrio que transforma a velocidade interna e calma diante do mundo. Segredo 10. Aprenda a atrair o que você realmente quer. Existe uma armadilha silenciosa que rouba anos da vida de muita gente. A ilusão de que a felicidade vai chegar quando algo acontecer, quando eu ganhar mais, quando eu encontrar alguém, quando eu tiver tempo, quando as coisas melhorarem. Mas essa lógica tem um problema simples e profundo. Ela coloca a sua vida nas mãos de circunstâncias que você não controla. Os estoicos tinham uma visão muito mais poderosa. Você não espera o mundo mudar. Você muda primeiro e o mundo responde. Pense numa fogueira. Se você coloca madeira seca, ela acende. Se coloca madeira molhada, ela sufoca. A madeira representa o seu estado interno. A chama representa as oportunidades que chegam. Isso é coerência. O mundo não te entrega o que você pede. O mundo te entrega aquilo que você sustenta por dentro. Sêneca dizia: nenhuma vida floresce sem uma raiz forte. O que você quer está lá fora, sim, mas só se aproxima de quem já construiu a base interna necessária para receber. Porque você não atrai o que deseja, você atrai aquilo que você se torna. Uma pessoa que busca paz, mas vive em caos, repele paz. Uma pessoa que busca amor, mas teme vulnerabilidade, repele amor. Uma pessoa que busca sucesso, mas age com insegurança, repele oportunidades. Não porque ela é fraca, mas porque ainda não está alinhada ao que quer viver. É como tentar sintonizar uma estação de rádio estando alguns milímetros fora da frequência. O sinal não chega porque você não está no mesmo ritmo. Os estoicos entendiam que tudo começa dentro. A postura que você assume, o padrão que você aceita, a energia que você transmite e a disciplina que você pratica são os ímãs que moldam o seu caminho. A pergunta que você precisa se fazer é: eu estou me comportando como alguém que está pronto para o que deseja? Porque não adianta querer abundância e agir como quem vive em escassez. Não adianta querer respeito e aceitar migalhas emocionais. Não adianta querer evolução e repetir velhos hábitos. Quando você se alinha por dentro, o mundo se alinha por fora. É assim que você se torna um imã. Não esperando o futuro te escolher, mas escolhendo quem você é, todos os dias. Se esse vídeo te ajudou a ver as coisas por um novo ângulo, deixe seu like, se inscreva e compartilhe. Aqui, seguimos nos fortalecendo e aprendendo. Obrigado por assistir.